A paz do Senhor a todos do canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Estamos com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, lição de jovens. Glória a Deus que estamos aí com a quarta lição. Nós que estamos começando agora com a lição de jovens, porque realmente a gente já tem feito a lição juvenis. E se você quiser, assista também. Vai estar na descrição ali o link da lição juvenis e também o link da lição de adultos que o evangelista professor Márcio Mainardes que comenta a lição para adulto. Eu já quero mandar um abraço também a todos lá de Araputi, a irmã Martinha, Araputi, Paraná, que Deus abençoe, tive um congresso infantil lá, e também para o pastor presidente do campo, pastor José Prestes, que Deus abençoe em nome de Jesus. Giovanni e Juliano, meus primos, que Deus abençoe a vida de vocês, que nos ajudaram lá, fiquei na casa deles, e foi uma bênção, e a aula juvenis, eu gravei lá em Araputi, assista também essa aula. Bem, nós vamos com a lição que fala a respeito do diga não ao ritmo de vida deste mundo. Eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face e conforme o passo dos meninos. Gênesis capítulo 33, versículo de número 14. Eu tô quase engripado agora aqui, né? Parece que me dá um resfriado. Eu, Gabriel Mustafa, ele que está me gravando, e a gente estava quase terminando, um pouco mais da metade da aula, quando deu uma pane na gravação. Eu acho muito divertido isso depois, mas antes disso é complicado. Já estava gravando a aula e tivemos que parar aí, mas eu acho que está tudo correndo bem agora também ali, né? Vamos lá, síntese. Aquele que vive segundo o ritmo deste mundo sofre danos emocionais, físicos e espirituais. Então, nós observamos aqui a síntese também dessa lição, a síntese aqui que fala dos danos emocionais, físicos e espirituais para a pessoa que vive segundo o ritmo deste mundo, do ritmo que esse mundo traz. Se nós não nos ligarmos, nós também passamos a entrar no mesmo ritmo desse mundo, e o ritmo desse mundo aí é relativismo, é um monte de coisa ali que não convém ao cristão, aquele que tem uma vida pautada na presença do Senhor. O texto também do dia que eu li, ele fala aqui do passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos. Aqui demonstrando a calma para estar segundo o tempo determinado. Não correr, não ir muito devagar, mas andar segundo aquilo que Deus tem colocado para andar, e não da forma do ritmo desse mundo. O objetivo é mostrar que a vida que vale a pena é a descrita em João capítulo 10, versículo 10, saber que precisamos cuidar de nós mesmos, entender que a vida deve ser vivida no ritmo de Deus, o ponto óptimos. Aí nós vamos falar do mínimos e do máximos, mas dentro da lição também. Então precisamos entender tudo isso. Já vamos para o tópico de número 1, que diz aqui, e o tópico de número 1 que está dividido aqui, ó, tópico 1, daí tem o subtópico 2 e o subtópico 1, subtópico 2 e subtópico 3. No 1, vamos lá, uma vida que vale a pena. A verdadeira riqueza. Uma pessoa rica diante de Deus não é aquela que possui muito dinheiro e bens, mas aquela que desfruta de uma vida abundante. Essa é a vida que vale a pena ser vivida e constitui-se na verdadeira riqueza. Aí é citado João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10, e o versículo de número 10, que fala do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E fala do Senhor Jesus que veio trazer vida e vida em abundância. Vou ler aqui bem certinho. 10 e 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. E aí fala de Jesus, o bom pastor. Mas aqui demonstra para nós que a verdadeira riqueza que precisamos e temos é aquela que o Senhor tem dado para nós, vida abundante. É aquela que o Senhor tem demonstrado para nós,
Então, a verdadeira riqueza não são os bens, não são dinheiro, carro, vários carros na garagem, mansão. Isso é uma riqueza, mas a verdadeira riqueza é a nossa vida espiritual estando com o Senhor. A verdadeira riqueza para nós é uma riqueza que é a vida espiritual para nós. A verdadeira riqueza é isso. Então, riqueza, ter carro, ter dinheiro, ter um monte de coisa, não se torna riqueza verdadeira. Então, nós precisamos ter o quê? Uma vida na presença do Senhor. Essa é uma verdadeira riqueza. Então, o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. E você precisa ter essa vida. E é isso que aqui na lição, um dos objetivos é isso. Mostrar que essa vida vale a pena. Até eu falo que essa vida vale a pena com o Senhor, enquanto tem alguns jovens e adolescentes que se cortam, não querem viver mais. Alguns, infelizmente, acabam se enforcando. Mas vale a pena viver. Viver com Cristo em nossa vida, a vida se torna muito melhor. É uma vida repleta de alegria. Enfrentamos lutas? Enfrentamos problemas? Enfrentamos problemas. Você, jovem, enfrenta problemas? Enfrenta. É uma fase que às vezes você enfrenta que não sabe o que vai estudar, o que você vai ser do futuro, aonde vai trabalhar. Às vezes já está numa idade aí para trabalhar e não abre porta de serviço para você, de emprego, e aí você entra em desespero. Mas tenha uma vida com o Senhor. Tenha uma vida abundante com o Senhor, que é o que Ele te dá. E aí, o tempo certo, o momento certo, Ele vai abrir para você. E na verdade, Ele cuida de você. Então, mesmo que você pense que não está cuidando de você, está cuidando de você. Aí, continuando a lição, diz aqui: não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Provérbios 23, capítulo 23, versículo 4 e 5. Sem dúvida, a verdadeira riqueza não pode ser encontrada nos bens materiais, pois ela está na simplicidade, nos pequenos detalhes, em grandes iniciativas, nos nobres propósitos. O que seria esse nobre propósito? Você se preocupar com alguém, você ajudar alguém, você enxergar alguém. Por que eu falo enxergar alguém? Que tem muita gente que não quer enxergar ninguém. Cuida da sua própria vidinha, e medíocre por sinal, porque não tem Cristo. Na sua própria vidinha, e alguém que já falou que aceitou Jesus como Salvador. Com a sua própria vidinha, se preocupa só de cuidar de si mesmo e esquece dos outros. Isso não é uma verdadeira riqueza. Riqueza é ser nobre. E ser nobre é pensar nos outros, ajudar os outros, se preocupar com os outros. Aí nós lemos, e com essa visão que cada um terá o melhor de Deus, Jesus falou de uma parábola a respeito de um homem que achou uma ótima pérola de grande valor. Então ele vendeu tudo quanto possuía, comprou. Mateus 13, versículo 46 e o versículo 45 também. Quando se conhece o melhor de Deus, a vida que vale a pena, ninguém quer voltar a viver como antes. Ninguém vai fazer, como nós lemos na Bíblia, de voltar a comer o próprio vômito. Não vai querer. Vai sair dessa vida errada e vai procurar o melhor. E o melhor é estar com o Senhor. O melhor é não voltar. O melhor é não voltar naquela velha vida, antiga vida, mas uma nova vida com Cristo Jesus. Subtópico 2. Definindo princípios. Somente quando o ser humano entende o que é a verdadeira riqueza, ele consegue definir os princípios que vão aperfeiçoar o seu ritmo de vida. Quando compreendemos o que é ser rico de verdade, deixamos de ser egoístas e passamos a amar mais nossos semelhantes. Então, essa é a verdadeira riqueza. Então, quando você vê alguém que não se preocupa com uma pessoa, mesmo que tenha tudo, de dinheiro, de bens, é uma pessoa pobre. É uma pessoa que, na verdade, não tem nada. Então, uma pessoa que ela
A pessoa que ela diz que tem algo, ela não tem nada. Por que ela não tem nada? Porque ela só tem bens materiais. Ela só tem bens. Mas ela não tem uma vida com Cristo. E não se preocupa com o ser humano. Então, quando nós lemos aqui que o ser humano só tem riqueza quando ela para observar, aí a pessoa compreende que ser rico é amar o próximo. Se você não ama o próximo, você não tem riqueza. E aqui fala mais que a pessoa também ela passa a olhar a flora, a fauna, os astros celestes, as belezas dos habitats naturais. Então, quando a pessoa passa a olhar tudo isso que Deus formou e criou, e a pessoa passa a ser um fiel mordomo que cuida de tudo isso que Deus fez, aí ela começa a sentir, a ter valor, a olhar que isso tem valor, e a pessoa passa a ser diferente também. Diz aqui: mas perdemos o desejo pelas coisas materiais e nossos pensamentos passam a se voltar para as coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 2 e 3. Quando nós passamos a olhar as coisas de cima, a nos preocuparmos com o céu, a nos preocupar com Deus, a nossa vida passa a ser diferente. Se nós nos preocupamos muito com o bem, com o material, nós perdemos a essência, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Se nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós passamos a nos preocupar com o próximo, a se preocupar com as coisas, a se preocupar em ajudar, a se preocupar, a amar as pessoas. É isso que nós passamos a ter em nossa vida. Então, se preocupar com as coisas de cima. O subtópico de número 3 diz aí: a importância do próximo. O aperfeiçoamento do ritmo da vida passa necessariamente em reconhecer a relevância do próximo, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você ama o próximo, você está agradando a Deus, porque é a imagem e semelhança dele. Com quem interagimos diariamente. O valor da vida não está na prosperidade individual, mas, sobretudo, do amor ao próximo. Aí, tem uma história aqui, que está escrito na lição, de uma tribo africana chamada Ubuntu. Aqui fala de crianças que foi proposta uma competição que ganharia um prêmio a que chegasse primeiro, ganharia doces e tal. E as crianças correram, só que de mãos dadas, e cruzaram a linha de chegada que eles colocaram ali, juntas. Por quê? Porque a alegria de uma seria das outras. Então eles não quiseram, eu ganhei e tal. Não, todo mundo junto. Essa era a proposta, essa é a ideia das crianças. Dá uma grande lição aqui. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar e temos que ser felizes com a alegria do outro. Não é uma disputa. O reino de Deus também não é uma disputa. As nossas pregações, os nossos ensinos não são disputas. O cantor não tem que disputar com o outro cantor. É tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus eternamente. Amém. É assim o versículo de Romanos capítulo 11, versículo 36. Nós precisamos o quê? Nos alegrar com as pessoas. É importante, o próximo é importante para nós. É a imagem e semelhança do Senhor. E se eu e você já fomos transformados e mudados, tá o Matheus Felipe aqui, ó. Também, uma gripe, mas ele vai melhorar em nome de Jesus. É imagem e semelhança do Senhor. Daí tem aqui, pensei. Viver de modo a pensar na felicidade das outras pessoas não atrapalharia a otimização do meu desempenho pessoal? Daí tem um ponto importante que está aqui. O tempo gasto com propósito significa o tempo gasto com a felicidade dos outros, pois a vida só tem sentido se tiver como foco deuses semelhantes. É isso. Se a minha vida não tem esse foco,
eu não tenho nem por que viver. Tem que viver para Cristo, mas quando nós vivemos para Cristo, nós pensamos no próximo. Tópico 2 agora, Gabriel. Nós chegamos no tópico 2, que é aquela hora nós demoramos, agora foi 5 minutos ou 10? Tá, correr então. Cuidando de si mesmo. Corpo, templo do Espírito. Aperfeiçoar o ritmo da vida implica investir tempo para cuidar de si mesmo, como recomendou Paulo ao jovem Timóteo, que todo mundo fala, o pastor Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Jesus também pediu aos seus discípulos que deixassem um barquinho à disposição para que pudesse de vez em quando sair da pressão do cotidiano, o descansar longe das multidões. Paulo fala a respeito do exercício corporal, dizendo que ele tem pouco proveito se comparado à piedade. 1 Timóteo 4,8, mas com isso ele não estava desprezando a importância da atividade física, que é indispensável para se manter a saúde física e boa forma do templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Você falou isso para mim uma vez, lembra? Juninho, você tem que fazer exercício, alimentar corretamente, porque cuidar do templo, você cuida do seu corpo, você está agradando a Deus. E é verdade, nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. De vez em quando passa algum com esse som, em nome de Jesus vai se converter também. Né? Por que não? Tem que crer. Vamos lá. Tópico 2, subtópico 2. Mente, sede dos pensamentos e emoções. Há uma guerra em curso na mente das pessoas. No campo de batalha da mente, há conflitos de natureza emocional e espiritual. Por isso a Bíblia fala do capacete da salvação. Efésios capítulo 6, versículo 17. Quando fala do capacete, nós aplicamos em proteger a mente, proteger a cabeça. Aqui não teve jeito de proteger porque esse carro passou, mas o capacete também nós falamos em proteger a mente. Por quê? De ouvir música mundana, da pessoa evitar isso, da pessoa também não dar ouvidos a te xingarem, falarem mal de você. Precisamos do capacete da salvação, proteger a nossa mente. Por que proteger a nossa mente? Porque se nós protegemos a nossa mente, nós vivemos bem, que a nossa mente vai estar ocupada com as coisas de Cristo, com o pensamento voltado ao céu. Então, se usamos o capacete da salvação, nós protegemos a nossa mente. Aí ele fala também aqui, há um pensamento cristão antigo, Martinho Lutero. Ninguém pode impedir que os pássaros voem sobre a cabeça. Não tem como impedir. Mas é possível evitar que eles façam ninho. Ah, pensei uma coisa errada, o nome de Jesus está repreendido. Se eu deixar, eu falo, vou pensar, senta e faz ninho. E aí, da minha mente, veio e desce no coração a concupiscência dos olhos, e ele entra, e eu começo a concupiscência da carne, e aí pequei. Então nós temos que evitar que os pensamentos que voam, que sondam, caiam. Alguém pode evitar pensamento? Não. Evitar pensamento não. Você pode dizer não para esse pensamento, mas eles vêm. Então você tem que repreendê-los. Então alguém pode dizer, nossa, eu pensei errado, estou desviado. Não, calma aí. Os dardos vêm. É por isso o capacete da salvação. Para proteger dos dardos do inimigo. Para proteger das setas do inimigo. Das setas. Os dardos também protegem, mas também você tem escudo. Mas só que você também protege, o capacete te ajuda a proteger. O que diz aqui? Eu já vou para o tópico 3, melhor, finalzinho aqui. Ó. Precisamos ter o controle da nossa mente e sentimentos, evitando todo pensamento e sentimento tóxico, ruim, contrário aos princípios bíblicos e divinos. Então vem esse pensamento, se repreende e protege. O 3, família, fonte de alegria. O maior tesouro que um homem possui depois de Jesus Cristo é da salvação e da sua família. Então o maior tesouro nosso é a salvação. E aí a nossa família também. Esse é o tesouro que todo homem tem que proteger. Depois do pense aqui, pense, diz assim, o que fazer nos momentos em que maus pensamentos aparecem? É o que eu estou falando para você. Pensou, repreende e passou e amém. É não deixar se contaminar com isso. Então, a nossa maior alegria é
Sim, dividir o nosso tempo com a nossa família. Buscar a Deus e dividir o nosso tempo com a família. É ter um momento com a família, que é o que muitos pecam aí, sofrem e há um grande problema depois. 3. O ponto Optimus. Agora chegamos no ponto Optimus. Diz assim, fazendo mais fácil. Deus sempre tem um tipo ideal de tarefa para seus filhos. A mais fácil, aos homens ficou a incumbência de realizar apenas as coisas fáceis. Então os homens sempre procuram, às vezes, as coisas mais difíceis e aqui quando fala do tempo Optimus é o equilíbrio. Por quê? Porque o mínimo é do latim, que significa o menor de todos. E ativismo, usar o tempo no maximus. Maximus também no latim, que significa o maior de todos. Então nem o maximus, nem o minimus, mas você ter o optimus, que é o equilíbrio. Não exagerar, correr, também não andar muito devagar, mas você ter o equilíbrio na tua vida. É isso. É o que eu sempre falo sobre orar. Eu gosto de ir no monte. Gosto de orar no monte. Ore mesmo, mas estude a palavra. Não, eu só gosto de orar no monte e não estudar. Você vai se tornar um fanático. Fanático é aquelas torcidas de time que se matam por aí. Vai se matar por causa da palavra. Vai matar os outros por causa da palavra. Então, fanático. Agora, só estudo e não oro. Você vai se tornar uma pessoa formal. Vai ser difícil de te ouvir. Formalismo. Agora, eu estudo e oro. Aí eu vou ter equilíbrio. Isso para minha vida. Esse equilíbrio que eu vou ter. Pessoas que não têm equilíbrio são desequilibradas. Pessoas que não têm equilíbrio pessoa que qualquer coisinha no YouTube, qualquer coisinha eu vou dar um dislike. Por quê? Falou uma coisa que nem nada. Não, é dislike dele, é um fanático. Tipo coisas assim. Por favor, não me dê dislike. Dá um joinha lá, né, Gabriel? Dá um joinha lá, por favor. Não é coisa. Eu dou risada aqui pra vocês tudo, brinco assim, mas é muito séria a coisa. Vamos lá. Continuando. Nós estamos no Optimus. Ocorre que em muitos casos os homens querem fazer a parte de Deus, a difícil, e entram em grande aflição, pois terão de usar o ponto Maximus de sua disponibilidade e não alcançarão os resultados desejados. Ademais, estarão sob intenso estresse. Por quê? Porque eles querem fazer aquilo que não é para eles. É Deus que vai cuidar. É Deus que vai agir. Você jovem que está me ouvindo aí, deixa Deus fazer na tua vida. Calma. Eu quero casar, vai usar o ponto máximo. Vou conquistar umas meninas, porque... Calma. Equilíbrio. Vai orar. Espera o tempo de Deus para tua vida. Aí vai vir a tua vitória. Gabriel no tempo certo. A vitória vai vir. Que Deus abençoe. Falar nisso, um grande abraço para Ana Vitória Saraiva. É a nossa secretária lá também. E já deu aula também. É uma benção, Ana, uma benção. Pessoal do WhatsApp também. Um abraço aí no nosso grupo do WhatsApp. E eu vou conversar com o Gabriel hoje. A gente vai montar o grupo, já estou falando aí, Gabriel, preciso da tua ajuda. Um grupo para os alunos. Não é para professores do WhatsApp, para alunos. Pelo menos 10 de cada estado dá para fechar dentro do grupo do WhatsApp. 10, vamos fazer mais ou menos isso, tá bom? E quem deu a ideia foi uma abençoada de uma irmã lá. Fugiu o nome agora aqui, Gabriel do céu. Porque no WhatsApp dela, no canal dela do YouTube, ela não coloca o nome dela, ela colocou outro jeito agora, mas depois eu vou citar no próximo vídeo ela. Ela deu uma ideia que ela queria, ela falou assim pra mim, posso eu sendo aluna participar? Eu falei, você me deu uma ideia? E a gente vai colocar ela em nome de Jesus aí. Tá? Dá um joinha e fale, escreva lá na descrição, foi eu que dei a ideia. Depois ela já escreveu no do juvenismo, então escreve nos jovens aí. Vamos lá. Fazendo no melhor prazo. Plantar uma semente, como dito anteriormente, é fácil, mas faz necessário que ocorra o melhor prazo, o Optimus. O que é isso? Você planta a semente, quem vai dar o crescimento é você? Você vai ficar maluco para tentar dar o crescimento? Não, quem vai dar o crescimento é Deus. Então, aqui ó, no tempo e modo de Deus, isso fala de discernimento do tempo, estratégia, como acontecia com os filhos de Sacar, os quais eram peritos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Então, o tempo é Deus que faz. Você vai fazer a tua parte, não faz o difícil. Faz a tua parte, aquilo que é para você. Deus vai se encarregar de fazer o resto.
tá bom? E aqui diz o 3 e o último aqui, aceitando os resultados. Nem tudo acontece como planejamos. Ainda que haja otimização do ritmo da vida, agir no tempo e modo adequados, óptimos. Não é garantia de que todos os objetivos serão alcançados. Às vezes a gente planeja, monta, ora, faz jejum. Não acontece aquilo que nós esperamos. Mas é a vontade de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, e tudo há um tempo. A Bíblia diz também que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós estamos falando de tempo aqui. Então, só faça da melhor maneira, o melhor para Deus. Faz o melhor. Faz o melhor para Deus. E aí Ele vai se encarregar de fazer aquilo. Porque você fazendo o melhor, não deu certo tal coisa. Mas você sabe que não deu certo, mas você fez o melhor. Se não deu é porque Ele se encarregou de que não era para acontecer. Agora, se você não faz o melhor, aí você vai se questionar. Será que não deu certo porque eu não fiz o melhor? Ou porque Deus não quis? Faça o melhor. E se não deu certo, Ele que sabe. Para acabar, 3 tempos de plantações feitas corretamente no Optimus. Não era o fim da vida, de um jeito ou de outro, ele se alegraria no Senhor e exultaria com Deus. Hebreus 3,17. Demonstrando o que significa viver uma vida abundante, uma vida que vale a pena. E aí o final aqui, pense. Presbítero Smith, pense. Quem segue no ritmo de Deus, no curso da vida, nem sempre terá resultados materiais satisfatórios. Ponto importante, aqueles que estão seguindo no ritmo de Deus devem aceitar alguns resultados indesejados, confiando que Deus nunca perde o controle da história. Então, Ele está no controle da tua vida. Entenda que nós precisamos nos cuidar, precisamos nos preocupar com os outros, sabemos que a vida vale a pena porque Deus tem a melhor em abundância para nós, e aqui entender que a vida deve ser vivida no ritmo de Deus, que é Ele que escolhe, é Ele que faz, é Ele que age. Eu agradeço você por essa aula, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo, e se Deus quiser, estaremos aí semana que vem com mais e mais aulas aí. Deus abençoe a tua vida, um abraço a todos e até.